noite a gente está aqui no nosso encontro semanal chamado Koilel Happy Hour, realização do nosso grande Gabi Michel Klein, uma experiência que ele carrega desde... Essa é a parte que a gente vai editar. desde lugares remotos do Rio. E também chama Snacks and Toire, então está todo mundo convidado, a gente não mentiu. Hoje é dia 19 de junho de 2023, Bezat Hashem, vamos iniciar isso. Eu acho que Rosh Chodesh também, Rosh Chodesh Tammuz. Eu acho que uma pergunta interessante, e eu não estou me propondo aqui a respondê-la, e também não sou rabino, todos nós aqui somos leve conhecedores, cada um de um lado da moeda. Eu acho que uma das perguntas que qualquer judeu tem que se fazer é: por que Deus criou o mundo? Uma pergunta interessante, uma pergunta pertinente. E a gente que estudou em Yeshivot, tivemos muito contato com um livro muito importante da nossa história, escrito pelo Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. E na introdução ele fala uma resposta que é uma resposta, acho que muito importante. Ele fala: Adam lo nivra ela lithaneg al Hashem. A pessoa foi colocada no mundo para ter prazer com Deus. Então, assim, existe uma procura do homem pelo prazer. Isso é inerente dele. O que a gente precisa fazer é entender por que a nossa alma procura por isso e entender que isso tem um fundamento espiritual, né? E a partir disso, acho que a gente podia olhar para a linha do tempo do mundo, que a gente tem aqui um gráfico que fala sobre isso, e fazer uma pequena conta. Tem mais um detalhe que não sei se é exatamente o Ramchal que fala, mas outros sábios falam. Por que tudo bem, Deus queria que a gente tivesse prazer com Ele. Isso tem relação com Deus querer fazer o bem. Deus querer proporcionar bem para outros, que somos nós. Prazer. Bem. Prazer é uma coisa muito ampla, né? Bem-estar é uma coisa positiva. Passar algo positivo para a humanidade. Para alguém não existia humanidade, e a própria palavra não existia também é um pouco errada, porque Deus também criou o tempo. Então, esse passado, presente e futuro também é um pouco, antes da criação do mundo também é um pouco, não é uma coisa tão linear. A gente não sabe o que tinha antes. A gente não sabe o que tinha antes, e os livros mais profundos dizem que o próprio conceito de tempo também não existia. Então, isso também explica, talvez, o conceito de falar como que Deus sabe o futuro. O futuro só existe dentro do contexto desse mundo. Como Deus está acima disso, ou além disso, ou abrange isso, então o passado, presente e o futuro para Deus não é. Mas isso não é um assunto muito complexo, que talvez não está no escopo disso aqui. Mas a gente tem essa pergunta: por que Deus criou o mundo? Leitaneg al Hashem. Tem outro ponto. Mas por que ele criou o mundo? Leitaneg, tá bom? Ele quer fazer quer ter proporcionar o bem. Por quê? Tem outro conceito que fala dar kohatov leitiv. O bem, Hashem é o bem puro, o bem essencial, e Hashem quer proporcionar, ele sendo bom, ele quer proporcionar bom para algo que está externo a ele. O que por si só, algo externo a ele, também é um conceito que, se Hashem é um, como que tem algo externo a ele, também é um conceito um pouco que precisa se aprofundar, mas, em resumo, Hashem queria fazer algo externo a ele. Ok, qual que é, no nosso conhecimento que a gente tem de judaísmo o bom absoluto não está nesse mundo, está no mundo vindouro. Então vamos solucionar rápido essa questão. Vamos fazer que então Deus cria almas e coloca elas no Gan Eden. Não resolve o problema? É santificar esse mundo, né? Muito bom. Isso é uma outra abordagem que você está falando. Santificar esse mundo tem a ver com Ratzaka dos Baruch Hu Lasot Dirá Betartonim. Uma coisa que a gente teve, até esse Shabbat foi falado pelo Rav Moshe Fried. Isso é um outro aspecto, que é outra linha que eu também ia abordar um pouco. Obrigado. A linha Chabad, a linha de Hassidut, um pouco mais, fala mais sobre isso. Não que também fala da Kohatov Leitiv, fala tudo isso, mas
também aborda a questão de Hashem queria lá só dirá batartonim. Ele queria morar em instâncias mais inferiores. Mas quando ele criou o mundo, ele já pensou que ia ter um pequeno povo que ia ser o povo escolhido, que a gente é uma parte muito ínfima da humanidade. tá certo, tá certo. Não sei o que Hashem pensou ao criar o mundo. Muito bem. Dentro dessa questão já tem uma questão que o próprio nosso Gabi já falou aqui, que é: será que quando Deus criou o mundo, ele fez Adão e Eva e aconteceu o primeiro pecado, isso estava no script ou não estava no script? Teoricamente não, é tudo... Mas a gente já falou que Deus não tem problemas com passado, presente e futuro, e a gente está falando que Deus não sabia de algo, isso também é uma coisa problemática. Mas, eu, de novo, não sou rabino, não sou nada, mas assim, teorizando, a gente pode teorizar que assim, a fórmula para resolver o problema de Hashem querer fazer o bem para alguém é criar pessoas e colocar no lugar que a gente chama de Gan Eden e deixar a pessoa tendo prazer lá. Faz sentido? Já resolveria. Hashem criou seres para fazer-lhes o bem. A pessoa precisa estar melhorando sempre, né? Lá, você vai chegar lá já. Sim, eu concordo com você. Eu concordo com você. E a realidade provou. A realidade provou que a equação é essa. Mas talvez para calar a nossa pergunta de então Deus, por favor, faz pessoas ideais no lugar ideal e toca o barco. Mas foi exatamente isso que ele fez. Ele criou o Gan Eden, criou Adão e Havá, que eram o sumo da perfeição. Adão era o sumo da perfeição, que o Midrash fala que os malachim viram ele e falaram que se confundiram, até queriam se ajoelhar para eles, acharam que, fala que do calcanhar de Adão, o Midrash fala, não sei qual é, mas que do calcanhar de Adão Arishon, do calcanhar, que é a parte, entre aspas, mais baixa, saía uma luz tão grande como a do sol. Os conceitos, provavelmente tem alguma coisa espiritual ali, mas era um ser a perfeição. Yitzir Kapav, como os Chachamim falam, Yitzir Kapav, ele era a manufatura de Hashem. Hashem fez isso com, né? Então, Adão era alguma coisa perto, um ser humano perto da perfeição. A Havá também. A gente vai estudar Megillah, se Deus quiser, aqui. Em Megillah está escrito que existiam algumas mulheres mais bonitas do mundo. E tem ali uma lista. E parece que Havá não está nessa lista. Se eu não me engano. Depois o Rebbe vai corrigir, mas lá pergunta assim, mas por que Havá não está na lista? Ela era perfeita. Ela falou assim, Havá era outro nível. Sarai Meino, que era o suprassumo da beleza, logicamente não só física, mas também em conjunto com o espiritual, mas eu acho que é uma coisa que completa a outra, era o sumo da beleza. E diz que, na Gemara está escrito, se não fosse a Gemara que diz, a gente não poderia falar isso, mas está escrito que Sarah bifnei Havá, que Kof bifnei Adam, que Sarah na frente de Havá era como se fosse um siamês? Não. Um símio perante um ser humano. Quer dizer, a distância que tinha entre o esplendor que era Havá. Então, a gente tinha um casal perfeito, um lugar perfeito. Só que não demorou muito tempo, que é uma coisa que a gente também falou isso essas semanas, quando a gente recebe alguma coisa pronta, feita, de mão beijada, desanda. Isso a gente pode talvez ver também acontecendo numa Madar Sinai. A gente saiu do Egito, fomos para receber, fizemos uma jornada até receber a Torá, 40 dias depois deu tudo errado. Moshe Rabbeinu desceu com a Torá, que era, digamos, o supra-sumo, o auge de todo o processo, e encontra eles fazendo Avodah Zarah, por quê? Porque nossos Ramim falam que a gente recebeu tudo de mão beijada. E a gente vê que existe na nossa história ciclos de quebra e reconstrução. Que aí chega onde você está falando que a gente precisa melhorar. Então eu acho que assim, a equação fala assim, Deus falou assim,
Darkot Leitiv, eu preciso criar um mundo, eu preciso fazer o homem, eu preciso colocar... Mas eu quero fazer o bem. Vamos fazer a conta mais fácil? Faz o casal de pessoas perfeitas, no lugar perfeito, e deixa eles lá. Eu só falo uma mitzvazinha para eles, assim, pequenininha, que é, não come daquele fruto. Engraçado, uma coisa de coincidência talvez, mas se a gente for ver na brachá, cada brachá de cada mês, cada brachá do Musaf de Rosh Chodesh tem um tziruf diferente de nome de Hashem. O que quer dizer isso? A brachá central do Musaf, vamos lá, todo Shmoneh Esrei tem no mínimo 6 brachot. 6 não, 5. 5 brachot. Não, eu ia dizer também, 6 brachot. 3 iniciais e 3 finais. As 3 iniciais são Birkat Avot, Tchiat Hametim e Kedushat Hashem. Aquela Kadosh. Tá? Todos os Shmoneh Esrei tem isso. Até Rosh Hashanah e Yom Kippur tem alguns adendos. E o final também, todos têm. Retzeh, Modim e Sim Shalom. Nos Musafim, geralmente, só tem uma brachá mais central. Tem muito texto às vezes, mas só tem uma brachá. Por exemplo, em Shabbat é Mekadesh Shabbat, em Rosh Chodesh é Mekadesh Israel Verosh Chodeshim. Essa é a brachá de Rosh Chodesh. Tem uma coisa interessante, em muitos, no Nusach Sfarad central, principalmente aquele ArtScroll, traz isso uma tabela muito legal, que mostra que cada mês tem um tziruf de nome de Hashem, que ele pega um pasuk que tem as 4 letras, o tetagrama, as 4 letras do nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, às vezes em Rashei Tevot, às vezes em Sofei Tevot. E esse mês de Tammuz, que é um mês problemático para a gente, um mês de transição, de quebra, mas talvez a gente vai enxergar que talvez essas quebras não são ruins. Essas quebras são um novo início para a gente tentar fazer a gente mesmo, né? Rosh Chodesh Tammuz, que é a data que a gente está agora, é Sofei Tevot da palavra Vechol Ze Eineinu Shoveli, que é uma frase que Aman fez, também ligado com Megillah. Aman falou o seguinte: Aman era o vice-rei do mundo, e não só o vice-rei, ele tinha um anel, ele era o primeiro-ministro, o presidente não fazia, ele ficava lá no palácio do bem bom. E quem era o poder executivo era Aman. Aman era o cara mais poderoso do mundo. Ele tinha não sei quantos filhos, ele tinha dinheiro que não acabava mais, porque quando ele quis fazer o decreto contra os judeus, ele veio não sei quantas toneladas de prata, que é assim, um valor absurdo, só para aquela negociata que ele queria resolver aquele problema. Ele tinha poder, ele tinha um problema na vida dele, que era Mordecai não se ajoelhava para ele. Bechol Zei não choveli. Isso tudo não vale para ele. Essa abordagem é muito parecida com a abordagem de Adam Arishon no Gan Eden. A Gemara pergunta, eu acho que é em Megillah também, Aman minatorah minayin. Da onde que Hã? Em Hulin? Ok. Em Hulin está escrito, é que ele já acabou de estar escrito. Então, Baruch Hashem. Aman minatorah minayin. Da onde a gente sabe que Aman está na Torá? Está escrito alguma coisa assim. Hashem pergunta: será que vocês comeram daquele fruto proibido? E a pergunta é: o que isso tem a ver com Aman? Tudo bem, Ramin são as mesmas letras, Rei, Mem, Nun, Sofit, da Aman. Beleza, tipo, se a Torá, como está escrito sem pontinhos, você lê ali Aman. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o fruto proibido com Aman? Então, é o seguinte. Uma das interpretações é a seguinte: o que aconteceu no Gan Eden? Eles tinham tudo lá, inclusive não só as frutas. Está escrito que Malachim, Tzolim Laim Basar, Mesananim Laim Yain, os anjos faziam para eles churrasco e preparavam um decanter com o vinho. Beleza? Então, eles tinham tudo, só tinham uma coisa que eles não podiam, que era comer da fruta, aquela fruta ali. E não era só isso, era um prazo específico que eles não podiam. Era até, tem alguns midrashim que falam que sexta-noite, já em Shabbat, na entrada de Shabbat, tem gente que fala que era o trigo, o pão, que ele já ia fazer kiddush com aquela fruta, já ia poder. E ele foi criado sexta de manhã, então o gap aqui
foram, sei lá, 12 horas, 6 horas. Foi um período de tempo não muito longo que deu essa. Só que o quê? A conversa que a cobra falou para Havá, falou assim: Mikol etz hagan lo tochlu, está escrito. Vocês não Deus falou para vocês que vocês não podem comer de todas as árvores. Como assim de todas as árvores? Era só um. O que tinha por trás disso? Ele falou assim: se você não pode tudo, então você já não vale nada. É exatamente esse conceito de Aman. No Shoveli. Então isso eu acho que tem a ver um pouco com digamos, a linha do tempo que a gente está dentro da nossa história do mundo. E que se a gente for ver, eu não vou passar por tudo isso, e a gente tem a segunda parte do nosso brochure, eu acho que a gente pode enxergar a história da humanidade mais ou menos nesses ciclos. E uma Mishnah muito interessante que fala sobre isso é a Mishnah de Pirkei Avot, que fala que assim, ela dá um desenho da linha do tempo do mundo muito rápida e tipo ela passa muito rápida da criação do mundo até Moshe Rabbeinu, que é basicamente quando nós viramos um povo. Nós recebemos a Torá, tivemos um líder, saímos da escravidão em direção a Eretz Israel para ali formar uma nação na sua terra. Então, no macro, no micro, essa jornada começou com Avram Avinu na Parashá de Lech Lechá. Então, a gente sendo comandado para a gente se desligar do nosso dia a dia e ir para um objetivo maior, já começou no micro e teve o seu auge no macro com Moshe Rabbeinu. Essas gerações, para fazer esse percurso, são 27 gerações, que se a gente pegar aqui no nosso negócio, no nosso material, são as 3 primeiras linhas. A criação do mundo até Noah é um ciclo muito importante. Que ali aconteceu o quê? Aconteceu várias coisas. Aconteceu o pecado do Etzadat, aconteceu o assassinato de Caim para Hevel, aconteceu o dilúvio. E com Noah fechou um ciclo. E um ciclo do mundo fechou porque Deus destruiu tudo e só deixou uma família e falou assim, ó, de tudo isso aqui, essa família, esse ser humano é o que melhor se sobressai. E tem vários shiurim que se dão o que era especial em Noah. Mas o mundo começou de novo dali e desenvolveu. Quando Noah saiu da Tevá, ele plantou um vinhedo, se embebedou. Ham fez alguma coisa muito errada que não fica muito claro na Torá o que era, mas aconteceu uma maldição ali, já começou toda uma problemática. E a Mishnah em Pirkei Avot fala assim: Asara dorot mi'adam ad Noach, e fala que todas aquelas gerações não eram boas até que Deus foi lá e destruiu o mundo. 10 gerações de Noach até Abraham, que kol adorot hayu machsim ubaim ad she'egia Abraham vekibel sachar kulam, até que Abraham pegou ou seja, a gente vê que muitas vezes, tipo nessa visão nossa limitada, que muitas vezes Deus faz um mundo muito grande, mas às vezes uma pessoa que faz a coisa certa já faz tudo valer a pena. Isso também acho que vale um pouco para a nossa vida, assim. Às vezes alguma coisa certa já valida toda a estrutura, que a gente viu isso muitas vezes no mundo. Um Noah fez o mundo inteiro valer a pena. Um Abraham fez o mundo inteiro valer a pena. Que é o que você falou no começo. Mas espera aí, nós somos uma nação pequena. Às vezes Deus faz dessa forma. Às vezes o pouco justifica o muito. E isso tem a ver com esses ciclos, porque o primeiro que Deus criou foi Adão. Ali era 100% bom. Era uma pessoa só. Um casal perfeito. Mas que a gente viu que desandou muito rápido. Alguma coisa no ser humano tem que não deixar ele. Mas os ciclos eles vão se renovando. E o ser humano vai caindo de nível. Para dali, tipo, ressurgir, às vezes com forças próprias, junto com Hashem. E talvez isso explica um pouco o conceito de Lasod Dirá Batartonim. Quer dizer, Hashem querer morar embaixo, porque quando ele quis morar em cima, parece que era programado isso. Adam Arishon estava colocado na situação perfeita, rapidamente o negócio... 2 irmãos, a primeira briga que teve já virou assassinato. Quer dizer,
eu acho que isso pode falar uma coisa que é muito recorrente na Torá, que é a nossa relação com Deus, nossa relação com a sociedade. Né? Essas duas coisas acontecem com Adam Arishon e com Caim e Hevel, e depois tudo isso vai sendo desenvolvido na sociedade. Nós, Meshech Chochma, é uma coisa que o Rav Moshe fala sempre, que o Meshech Chochma, que era o Rav Simcha Midvinsky, da época do Rogochover, era, acho que faz uns 150 anos atrás isso, acho. Ele falava o seguinte: o judaísmo tem dois pecados coletivos. Um é Mechirat Yosef, a venda de Yosef, e uma é Chetagegel. E os dois, cada um deles é um âmbito diferente. Societário, Ben Adam Lechavero, e Ben Adam Lamakom. E nós em relação a Deus. Você vê que essa ligação Ben Adam Lechavero, Ben Adam Lamakom, sempre, tipo, o homem para o seu colega e o homem para o seu criador, sempre eles... Essa ideia, ela transita. E como você falou, nós estamos aqui para crescer, nós temos que crescer nesses dois âmbitos. Tanto é que tem uma brachá muito interessante em Yom Kippur que fala que Hashem é Mechalam le Israel, o Salchan le Israel, o Mechalam le Shiftei Yeshurun. A brachá mais importante que a gente tem no Musaf de Yom Kippur, ele fala uma coisa que parece redundante. Deus perdoa para Israel e desculpa as tribos de Yeshurun. Com essa introdução que a gente falou, fica um pouco, talvez, claro que nós temos que trabalhar esses dois âmbitos. Hashem Mechalam le Israel, não, Salchan Israel, porque Hashem falou Salachti Kidvarecha em relação ao Chetagegel. E Mechalam le Shiftei Yeshurun, que Hashem, que Yosef perdoou, mas Hashem também precisa perdoar as tribos. Então a gente tem sempre esses dois âmbitos que a gente precisa trabalhar. E eu acho que é nesse âmbito que a gente precisa olhar a história do mundo, e ela vai acabar convergindo na história do desenvolvimento, a gente pode chamar assim, da Torá, que ela tem dois âmbitos principais: a Torá Shebichtav, que é a Torá que a gente recebeu textual, e a Torá Shebe'al Peh, que é a Torá que acompanhou a Torá textual. E essa Torá, ela foi sendo desenvolvida através das gerações. Os métodos que elas foram desenvolvidas são vários e tem divergência entre nossos sábios, mas eles foram crescendo, e a literatura nossa foi crescendo durante a história, até a gente chegar no ponto de hoje. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. E a gente vai tomar um lechaim, e daqui a pouco a gente vai para o senhor.